Olá, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez para estudar juntos e aprendermos um pouco mais da doutrina de Jesus, dos seus ensinamentos, que tanto nos esclarecem, nos orientam. Então é com muita gratidão que a gente fez esse estudo para conversarmos juntos. Muito obrigada. A gente separou para a gente trabalhar hoje o tema da caridade. É um tema que a gente já ouviu muito falar, que a gente fala até que está batido, mas que a gente ainda não sabe praticar. Então a gente ainda precisa falar, ainda precisa estudar, repensar, né? Muito importante para mim toda essa leitura e estudos para eu trazer para o meu dia a dia e essa nossa conversa para me ajudar a fixar ainda mais e poder levar de alguma forma esses conteúdos, esses ensinamentos. Então vamos lá. A gente tem a máxima: fora da caridade não há salvação. Então a gente entende que a caridade é o caminho que a gente deve seguir na nossa trilha evolutiva. Em vias bem amplas, é o objetivo, é o plano da nossa vida. Seguir, né, sendo caridoso, praticando a caridade no nosso dia a dia, para a gente evoluir, não é mesmo? A caridade é uma expressão do amor. São as atitudes que a gente toma em nome do amor, que a gente precisa desenvolver e trabalhar em nós, né? A grosso modo, a gente sabe que existem duas formas de caridade: a caridade material e a caridade moral. A caridade material, que é aquela de passar os nossos recursos financeiros ou materiais para alguém, a gente sabe que ela é mais fácil de fazer para quem tem os recursos, né? E a gente não está falando de ser rico, porque é sempre possível a gente analisar como que a gente gasta os nossos recursos, o que a gente pode economizar para ajudar alguém, não é mesmo? Mas pegar desses recursos e doar para alguém é assim até um pouco mais fácil que a caridade moral que a gente vai conversar, né? No próprio Evangelho fala, é mais fácil, você pega o dinheiro e doa, compra alguma coisa, auxilia de alguma forma. Mas a gente não pode negligenciar esse tipo de caridade e achar que só a caridade moral é a que importa. A caridade material também é muito importante, né? A gente tem que pensar em várias coisas, por exemplo, nos recursos que Deus nos empresta, né? Inclusive os recursos financeiros, materiais, são empréstimos que a gente usa como administradores, não é isso? Então, nós um dia seremos questionados sobre como é que nós utilizamos desses recursos. E se a gente utilizou um pouco, pelo menos, para fazer o bem, para aliviar uma dor, para aliviar uma fome, para ajudar alguém no seu estudo, enfim. Aí são diversas as possibilidades. Então, a gente terá empregado bem, né? A gente tem que olhar para as pessoas com maiores necessidades que nós, como nossos irmãos. A gente precisa se colocar no lugar deles, sentir, imaginar, sentir a falta do recurso material para não pagar uma conta, para não ter como fazer uma compra no supermercado, não comprar aquela coisa gostosa que está com vontade de comer, pensar na mãe que vê os filhos com necessidades e não consegue suprir, né? Então, é um exercício que a gente deve fazer sim, de olhar o nosso próximo como irmão, se imaginar no lugar dele e trabalhar com os nossos recursos de alguma forma para poder auxiliá-los, né? A gente também, isso tem até no Evangelho, a gente pensar que aquele que bate a nossa porta pedindo algum recurso, a gente hoje pode não reconhecer, mas pode ser alguém muito importante para nós, né? Importante todos somos, mas alguém muito querido, afeto nosso que a gente não está reconhecendo agora, nesse momento, mas que às vezes a gente está recusando, está falando que é folgado,
que não quer trabalhar e tal. Então a gente precisa nos enxergar, então, enquanto irmãos que somos, e procurar se colocar no lugar do outro, na necessidade do outro, para a gente olhar para os nossos recursos e procurar administrá-los de uma forma melhor, né? Quanta coisa que a gente pode fazer, quanta dor que a gente pode aliviar por meio da caridade material, né? Então a gente, embora a caridade moral seja extremamente importante, a gente precisa mesmo colocar ela em prática todos os dias, a gente não pode deixar de lado a caridade material. E na verdade, a caridade material, quando feita sem ostentação, tomando todos os cuidados para não humilhar a pessoa que está recebendo, ajudando, ela pode estar junto com a caridade moral. Por que não? Não é mesmo? Então, para complementar o que a gente está pensando, tem um livro chamado Chico Xavier, Mediunidade e Luz, que tem uma história que chama Alegria dos Outros. Então, o Chico estava conversando com um jovem bastante inteligente que foi conversar com ele e falou: Chico, pergunta para o Emmanuel por que eu sinto esse vazio em mim? Eu gostaria de acabar com esse vazio em mim. Eu trabalho, eu tenho os meus recursos, tenho minha família, eu trabalho na doutrina espírita, eu sou médium, trabalho, mas ainda me falta alguma coisa, eu sinto um vazio. Então, Emmanuel orientou o Chico para que ele dissesse que o que falta para ele é a alegria dos outros, que ele estava sendo sufocado por muitas coisas materiais e que era necessário repartir, distribuir com o próximo. Então ele fala que a alegria de repartir com os outros tem um poder superior que proporciona alegria de volta àquele a quem distribuiu esses recursos. Então Chico falou para o jovem que o que faltava para ele era a alegria do outro. Olha que reflexão importante, não é mesmo? Agora, com relação à caridade moral, a gente entende caridade moral como aquela que dispensa quaisquer recursos materiais ou financeiros. É uma caridade que realmente está aos pés, né? Todas as pessoas podem praticá-la, ninguém é impossibilitado de praticar a caridade moral. E a caridade moral, a gente pode praticar ela em 3 formas: em atos, em palavras ou em pensamento, e os 3 ao mesmo tempo. Então, em atos, por exemplo, quando a gente faz uma visita para alguém que está doente, para alguém que está chateado, para alguém que está em luto, para alguém que está se sentindo sozinho, ou agora que a gente não pode fazer visita, né, com essa questão de isolamento, a gente faz uma ligação, a gente manda uma mensagem, a gente procura saber do outro. Oh, faz tempo que a gente não conversa, você tá bem? Né? Mandar uma mensagem. Então, assim, um ato de procurar alguém, de procurar saber como a pessoa tá, de ouvir a pessoa, não é? Existem, em termos de caridades em forma de atos, diversos projetos sociais, obras assistenciais que a gente pode se colocar, né? Confeccionar roupas para serem doadas, fazer a sopa, fazer a pizza, enfim, existem muitos projetos, né, que a gente pode fazer em comunhão ou sozinhos, que são atos que a gente pode ajudar. E coisas no dia a dia também, né, ajudar alguém com uma tarefa. Então, olha o companheiro ali, tá tarefado, não tá conseguindo, não, deixa eu te ajudar, vou te dar uma mão, faz junto, ajuda um que tá difícil para carregar a sacola. Pequenas coisas, mas são atos, né? Ações que a gente faz que a gente pode ajudar, que a gente vai estar sendo benevolente, né? Então, colocando a caridade em prática. Então, eu falei atos, palavras e pensamentos. As palavras são muito importantes, né? Porque a nossa palavra, ela pode levantar alguém como pode derrubar. Então, a gente tem que vigiar as nossas palavras e quando tiver em conversação com alguém, pensar
que eu posso falar que vai animar essa pessoa, que vai estimular, que vai orientar, que vai fazer o bem, né? Ou pensar também o que eu não devo falar para não desestimular, para não ficar pesado. Então, assim, aí seriam exemplos mil que a gente tem, mas que dá para a gente pensar no nosso dia a dia, né? O que eu posso falar para ser positivo, para levar uma palavra de bom ânimo, de esperança, de alegria para a pessoa. A gente tem que ter esse pensamento quando estiver conversando, né? Então vai falar, pensa, será que isso que eu vou falar vai magoar? Vai prejudicar? Nossa, talvez eu vou falar assim, a pessoa vai confundir, não vai entender, então é melhor não falar, né? Então, assim, cuidar mesmo das nossas palavras, para que elas sejam palavras de bom ânimo, palavras de incentivo, de esperança, né? Ficar vigiando as nossas palavras assim, será que as minhas conversas são só para reclamar? Eu reclamo porque tá frio, ou porque tá calor, ou porque choveu, ou porque tá sem chover. Qual que é o fruto disso? A gente só engrossa a psicosfera negativa, não é mesmo? Então não, vamos ter palavras boas, né? Palavras positivas, alegres. Então, atos, palavras, pensamentos. Caridade por pensamento, sim, quando a gente ora por alguém, quando a gente faz uma prece sincera por alguém, desejando o bem, a melhora, né? Quando a gente vigia os próprios pensamentos, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa que vem aquele pensamento da gente julgar, mas a gente fala, não, eu não sou ninguém para julgar, deixa eu parar com isso. De certa forma, eu estou trabalhando a caridade dentro de mim em forma de pensamento. E aí existem diversas formas de caridade que a gente colocaria tudo junto ao mesmo tempo, né? Pensamentos, palavras e ações. A cordialidade, né? Uma vez eu vi isso na palestra, me marcou muito e eu gosto de repassar, porque a cordialidade ela pode sim ser uma caridade. É tão bom a gente ser bem tratado, a pessoa olhar para a gente, reconhecer, né? Então, seja um familiar, olha no olho, né? Não fica conversando olhando só no celular, não, ou sem perceber, olha no olho do familiar, do vizinho, do amigo, da pessoa que a gente cruza na rua, né? A pessoa que nos atende em qualquer estabelecimento que a gente for. Então, assim, a cordialidade, o bom dia, o sorriso. A gente às vezes não consegue entender a magnitude, mas essas palavras tão simples de cordialidade, o sorriso, o olhar no olho pode emitir vibrações tão positivas, pode ser tão bom. A gente sempre é beneficiado por alguém que faz isso conosco, então a gente deve pensar isso também, né? A pessoa se sente confortável, eu preciso tirar uma dúvida, vou conversar com a Milene. Aí olha lá, a Milene tá lá com aquela cara feia, a pessoa não se sente à vontade, mas a hora que a pessoa fala, vou conversar, se a gente deixa o nosso semblante mais suave, se a gente se coloca mesmo à disposição de forma sincera, a pessoa fica mais tranquila. E isso não é, então, uma forma de expressar o nosso amor, ainda que minimamente, muito pequeno, mas é. Então, a caridade da cordialidade, a caridade da mansidão, essa é difícil, né? Da gente controlar os nossos sentimentos, para a gente não explodir no momento da raiva e acabar por ferir alguém, né? A caridade de respirar fundo e ficar quieto. Às vezes é o melhor que a gente consegue fazer. Que os espíritos superiores fariam muitas coisas melhores, com certeza, mas a gente ainda não está nesse patamar. Então, no mínimo, é tentar não ofender nesses momentos que a gente está mais descontrolado, digamos assim, com as nossas emoções mais quentes. Vamos falar de temperatura emocional. Quando a gente está com a temperatura emocional, cala. Silencia, faz uma prece, espera, não fala nada, não toma atitude, não responde, porque às vezes no calor da emoção a gente reage sem refletir, sem pensar e às vezes acaba agindo com falta de caridade, né?
vindo a prejudicar alguém e principalmente a nós mesmos. Então, a caridade moral, ela se mostra muito ampla, é algo que a gente pode fazer e deve fazer no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos afetos, com os nossos desafetos, com os vizinhos, com conhecidos, com desconhecidos, é diário. É o tempo todo, a gente se colocar enquanto servidor, olhar o outro pensando como é que eu posso fazer para ajudar, para servir, o que eu posso fazer para ser útil e procurar de fato fazer isso, né? Então, a gente tem todas essas formas de caridade que a gente precisa buscar, colocar em prática, né? A gente tem a caridade da indulgência. A indulgência eu entendo de modo bem simples como a gente desculpar um erro do outro, né? A disposição que a gente tem para perdoar o erro do outro, a clemência, a misericórdia. Mas assim, mesmo que não seja algo que me afeta. Então, o outro tá fazendo alguma coisa que eu acho que é errado, mas não me afeta, não é contra mim. Mas vamos ter indulgência, vamos entender que cada um tem seu tempo de evolução, de que eu já precisei muito de indulgência, de que eu ainda preciso muito de indulgência. Então não vamos ficar julgando o outro, não. Até porque às vezes a gente começa a estudar e a gente começa a querer melhorar e a gente fica apontando os erros dos outros. A gente está falhando, porque apontar os erros dos outros não é caridade. Por mais que seja porque eu estou descobrindo que aquilo que o outro está fazendo é errado, e às vezes de fato ele está equivocado, mas falar sobre o erro do outro, julgar, não é caridade. E se eu estiver fazendo isso, eu estou falando do outro que está errado, eu estou sendo errada, não é? Então, vamos ter indulgência, né, com as falhas alheias, lembrando que a gente ainda precisa muito de indulgência, né? No livro Jesus no Lar, é uma psicografia do Chico, do espírito Neio Lúcio, tem uma passagem muito bonita que se chama Caridade Desconhecida. Então, completando essa nossa reflexão sobre caridade moral, é uma passagem que fala que os apóstolos estavam na casa de Pedro, refletindo sobre a importância de se fazer o bem, e que eles estavam falando que era muito difícil fazer o bem sem nenhum dos recursos materiais. Então Jesus, ouvindo isso, contou uma história. Jesus disse que um homem fiel, querendo seguir mesmo a Deus, estava sendo incentivado na prática do bem, mas ele não tinha de nenhum recurso financeiro. Ele honestamente não possuía recursos materiais para ajudar alguém. E ele ficava magoado com isso, ele ficava triste. Mas aí o homem percebeu que se ele não podia fazer o bem dessa forma, ele iria guerrear o mal. É esse o termo que está lá no livro, guerrear o mal. Então ele passou, eu vou até ler aqui para a gente, ele passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhes eram sugeridos. Então vinha pensamento ruim, ele mandava embora. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, ele se retraía cortês. Então entrou numa conversação, estava falando mal dos outros, ele saía, ele não participava disso. Agora, se ele era interpelado, né, se ele questionado e ele precisava responder, ele recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Então ele procurava destacar alguma coisa positiva daquela pessoa que estavam falando. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e se recolhia à quietude. Então via alguém explodindo de raiva, descontrolando, desequilibrando, ele não julgava e ele ficava quieto, que a gente acabou de falar, né? Quando vinham insultos alheios,
para ele, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com fraternidade. Calúnia não encontrava acesso em sua alma. Se vinha alguma fofoca, parava nele. Ele não passava aquilo para frente. Então, Jesus conta que ele foi lutando metodicamente contra o mal, né, que havia ali. Quando ele desencarnou, ele foi recebido com muita luz e ele ficou surpreso, porque ele ainda sentia que se sentia triste por não ter feito a caridade material. E aí, então, Jesus fala que a gente não pode, a gente deve fazer a caridade material, a gente deve distribuir o pão e a cobertura, acender a luz para os ignorantes, intensificar a fraternidade, acabar com a discórdia. Mas Jesus destaca, então, no finalzinho dessa história no livro, para a gente nunca se esquecer do combate metódico e sereno contra o mal em esforço diário. Combate metódico e sereno contra o mal. Então, uma outra forma de caridade que a gente tem aqui é combater o mal, combater os maus pensamentos que a gente tem, a nossa má língua. Tá participando de uma coisa que tá tendo maus pensamentos, mas falando mal, fofoca, sai com cordialidade, com respeito. Não é? Então, é combater o mal discretamente, metodicamente, né? Que fala combater o mal de forma metódica e serena. Metódica porque, assim, é todos os dias nós temos esses desafios. A gente é exposto a isso. Então, todo dia, num esforço da gente combater esse mal. Mas também sereno. Então vamos lá, a gente está numa roda de conversa, as pessoas começam a falar mal de alguém. Aí eu vejo, mas eu não posso ficar falando mal de tal pessoa, preciso ser indulgente. Aí eu começo a gritar com todo mundo, vocês estão doidos? A gente não pode fazer isso, falar do outro. Então eu estaria combatendo o mal com o mal. Não, a gente jamais usa desses recursos. Jesus ensinou o amor, o combate ao mal metodicamente, de forma serena, com amor. É mais demorado? Muito mais, mas é o efetivo. O combate ao mal com os recursos do bem. A gente não pode combater o mal com os recursos do mal. A gente não pode ir contra uma injustiça cometendo outra injustiça. A gente precisa usar os recursos do bem, do amor, da caridade. Então, essa passagem do livro, que se chama Caridade Desconhecida, a Caridade Desconhecida, é bastante interessante da gente refletir. Então, a caridade de combater o mal. Bom, no livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, tem uma passagem que ele analisa uma frase da primeira epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 15. A frase é o seguinte: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Olha que frase interessante. Então, Emmanuel vem explicar para a gente justamente o que a gente acabou de refletir na história anterior também, para a gente se esforçar no bem, mas sem reparar, sem fazer alarde sobre o mal que algum irmão nosso possa ainda estar cometendo equivocadamente, né? Então, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Não vamos ficar comentando a ignorância e pensar na ignorância no seu sentido não pejorativo, no sentido real, é a falta do conhecimento, né? Desconhece. Ou às vezes conhece, mas é fraco, é frágil, como nós. Nós também somos fracos. Então, e também falta muito conhecimento para nós. Então, a gente precisa colocar em prática esta indulgência, né? Então,
não calar a nossa boca diante das faltas alheias, isso também faz parte da prática do bem. Certo. Então a gente já compreende bem a caridade como o caminho na nossa trilha evolutiva, como a gente falou. A gente sabe da importância de praticar, mas ainda não é natural para nós. Eu queria refletir aqui sobre isso, porque a gente lê muito, a gente estuda, ouve, reflete, como estamos fazendo agora, e a gente quer, mas não é porque a gente está estudando que depois a gente já vai saber fazer a caridade todo, né, na sua essência mais pura no nosso dia a dia. Ainda não é natural para nós. E aí a gente depara com muitos comentários, por exemplo, fazer a caridade, mas estar sem vontade de fazer, é forçar, é ser falso. E eu penso que não, porque a gente tem que ter o esforço diário para até que a caridade seja algo natural para nós. Eu vou dar um exemplo bem simples. A gente sabe de um amigo que está precisando mesmo de uma visita, precisando de uma palavra de conforto, mas eu tô cansado. Trabalhei a semana inteira, tava afinzona de descansar. Ou, sei lá, a pessoa tá tão negativa, não tava querendo ficar perto. Enfim, no fundo, eu não tava querendo fazer isso, mas eu já tô sendo alertado, chamado. Tá precisando dessa ajuda. Eu tenho como fazer essa ajuda. Eu quero ser uma pessoa que pratica o bem. E aí? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Mesmo que não seja tão natural, eu faço. Eu vou e eu faço. Mesmo que precisou de um esforço da minha parte de falar não para o meu descanso, de falar não para a minha impaciência com a pessoa. E vou e faço. E isso é uma coisa que a gente deve fazer sempre. Há quem fala que isso é hipocrisia, mas o Emmanuel tem uma frase muito importante que a gente tem que ter ela em mente também, que é: a disciplina antecede a espontaneidade. O que é isso? Para que a gente tenha as coisas de forma espontânea, ou seja, que a caridade fique espontânea em nós, que eu consiga praticá-la tão naturalmente, a caridade pura, a caridade pela caridade, porque eu quero mesmo o bem do outro, uma coisa que seja natural, primeiro eu preciso me disciplinar nela. Então eu vou metodicamente, serenamente, disciplinadamente, praticando essa caridade. Com o tempo, isso vai se tornando espontâneo, isso vira uma conquista para nós, que a gente imprime no nosso próprio perispírito e até no veículo físico, né? Algo que é uma conquista, que é espontâneo. É assim, não é assim que a gente aprende qualquer coisa. A pessoa, para aprender a dirigir, ela tem que ficar dirigindo, com assistência, com orientação, mas ela tem que dirigir para aprender a dirigir. A criança, quando a gente está ensinando uma criança a escovar o dente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar a criança escovar, a gente acompanha, a gente explica, mas é a criança que tem que ir lá escovar todo dia, até que aquilo vire espontâneo. E não é? A gente escova os dentes sem pensar, né? A maior parte das vezes a gente nem precisa pensar e a gente faz, porque já foi uma conquista nossa. A gente disciplinou, aprendeu e isso foi uma conquista, então se torna espontâneo, faça espontâneo. A caridade, ela vai ser espontânea para nós um dia. Então eu não penso que é hipocrisia a gente falar: estou me esforçando demais para fazer isso, não é tão natural. Não é natural por enquanto para nós. Nós não temos o nível evolutivo ainda para isso. Mas se a gente quer ter, a gente precisa esforçar e a gente precisa trabalhar. Então, essa frase é um grande estímulo para nós, né? Para a gente ver que a gente é capaz, que nós já conseguimos muitas coisas, nós já temos muitas conquistas e vamos então nos disciplinar para as próximas, né? A disciplina antecede a espontaneidade. Gente, para nós finalizarmos, eu vou contar mais uma história, de um livro chamado Um Minuto com Chico Xavier, e é uma história para a gente refletir que quando a gente tem um desejo sincero de ajudar, a gente tem ajuda do alto. Às vezes a gente quer muito ajudar alguém que a gente ama, um parente,
é um conhecido, e a gente fala, mas eu não sei o que fazer. Pede ajuda, né? Os amigos espirituais, Jesus, né? Orientados por Jesus, nosso mestre, estão prontos a ajudar. E se a gente quiser, a gente pode se fazer com um trabalhador dele. Então a gente se abre, a gente pede a inspiração e a gente pede ajuda para servir. Então a história é assim, que uma vez, justamente isso, uma vez uma senhora foi lá em Uberaba e ela falou para o Chico que ela não sabia como fazer para ajudar. E aí o Chico fala, quando a gente tem fé, quando a gente confia, a espiritualidade ajuda a gente a ajudar. Então o Chico contou que uma vez ele estava lá em Pedro Leopoldo e que ele ensinava as crianças mais o catecismo, né? Mas depois, quando ele se tornou espírita, obviamente que ele não pôde mais ir à igreja, mas né, não foi aceito. E aí as crianças queriam o tio Chico, ele fala assim na história. Então os pais levaram as crianças na casa dele e ele estava conversando sobre o evangelho. Imagina, gente, que delícia. Conversando sobre o evangelho, mas o Chico estava com pena das crianças, porque ele não tinha o que servir de café, e quando eles iam no catecismo, na igreja, sempre tinha um lanche, e eram 40 crianças. Então, o Chico disse que fez uma prece e pediu a Deus que o ajudasse, porque as crianças não podiam ficar sem comer. E seguiu, né, conversando com as crianças. E aí veio um vento estranho que balançou muito as árvores e fez um barulho forte. E aí logo em seguida saiu uma vizinha. Que barulho que é esse? Ah, foi o vento. Ah, mas e essas crianças? Catecismo. Mas você já ofereceu alguma coisa para elas comer? Ai, eu não tenho. Não, Chico, peraí, eu tenho bolo. De repente apareceu mais uma vizinha. E esse barulho? O vento. E essas crianças? O catecismo. E aí foram vindo, ao todo apareceram 12 pessoas que saíram para ver o vento, para entender o que era aquele barulho, perceberam as crianças, se juntaram e conseguiram servir um café, um lanche para todas elas. Eu acho lindíssima essa história da gente ver que quando realmente a gente tem desejo sincero de ajudar, a ajuda vem, né, de diversas formas. Então é sempre possível a gente conseguir ajudar. Eu agradeço muito a boa vontade de cada um que me ouviu até agora. Foram bastante importantes essas reflexões para mim. Espero que eu de alguma forma possa ter contribuído também com cada um que ouviu e que a gente possa ter serenidade e realmente pedir ao alto ajuda para a gente saber colocar em prática a caridade moral, a caridade da indulgência, a caridade da tolerância com o erro do outro, a caridade da cordialidade, a caridade em atos, palavras e pensamentos e também a caridade material. Jesus nos inspire, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.